continuo com a Ludmila mais um pouco para falar ainda de investimentos brasileiros, né, de investimentos estrangeiros no Brasil, porque empresas francesas irão investir cerca de 100 bilhões de reais no Brasil nos próximos 5 anos. A sinalização foi feita e confirmada pelo presidente Lula hoje durante coletiva de imprensa com jornalistas na França, onde ele está. Investimentos incluem empresas do setor de alimentos, energia e infraestrutura. Lula ainda falou sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. O Brasil disse que condição imposta pelo presidente da França para acordo de livre comércio é mais uma manobra para frear as conversas. E o colunista do UOL, nosso colega Jamil Chad, apurou com fontes do governo brasileiro que Macron quer que, caso haja mudanças em normas sanitárias e ambientais para a produção agrícola, que o Mercosul adote também, ou seja, mudou lá, muda para cá também. Lula afirmou que vai conversar com o francês para fechar as negociações. Ludmila, 2 perguntas, né? Acho que a primeira é a questão dos investimentos. O Lula ele tem batido muito nessa tecla, que ele quer viajar bastante, quer trazer investimentos para o Brasil. A questão é que nas viagens são anunciados investimentos. Na China tem investimentos bilionários, aqui investimentos bilionários, mas muitos desses investimentos acabam demorando para acontecer, né? Acabam levando mais tempo para acontecer. Isso faz parte, né? Ou realmente o mundo, por mais que o Brasil esteja crescendo mais do que o esperado, mas o mundo ainda está com o pé atrás para entrar com investimentos mais parrudos no país, investimentos de qualidade. Eu não estou falando de capital especulativo, é claro. Com certeza, Sakamoto, né? Então, claro que sim, o nosso risco país ele é bastante elevado. Um dos elementos é o do ajuste fiscal, né? Então, a gente não pode ter segurança num país que tem as contas públicas tão desequilibradas quanto as nossas. Nós somos muito vulneráveis às crises financeiras internacionais, porque a nossa conta capital é muito aberta, né? Inclusive, a tentativa de controlar o IOF usa-se o argumento de que isso poderia exercitar um certo controle sobre a entrada de capital estrangeiro no Brasil, mas a gente não tem uma segurança de que isso de fato vai acontecer. Mas o que o Lula está querendo projetar com esse anúncio dos investimentos, do meu ponto de vista, tem mais a ver com o acordo, né? Porque ele quer tanto, ele aposta tanto nesse acordo Mercosul-União Europeia, é o grande trunfo, né? A grande aposta do Lula, e até o final do ano ele quer ter aprovado esse acordo, e para isso ele precisa provar que o acordo não é só comércio, né? Que o acordo também vai, de alguma forma, beneficiar, porque vai atrair investimentos europeus, né? Lembrando que a União Europeia é composta ali por 27 países, né, depois que o Reino Unido saiu. Então, que isso, além da questão comercial, portanto, não só para o agro brasileiro vai ser muito bom, mas que nós vamos ter menos isenções tarifárias para empresas francesas. E aí, então, como, né, o Sakamoto colocou, é uma tentativa de retomar os tempos áureos do Brasil, diversificando parceria comercial, Brasil atraindo investimento. Então, a Air France já elucidou que vai aumentar as operações no Brasil. Então, tem muito a ver com essa política externa do Lula mais ativa, né? Mas também, para mim, é um ponto a mais para argumentar em defesa do acordo Mercosul-União Europeia, que não é somente uma questão de eliminação de barreira tarifária para a agricultura, para os nossos produtos do agro lá serem melhor recebidos no mercado europeu, mas também para que nós tornemos aí um ponto preferencial. Isso combinado ao cenário de incerteza que o tarifaço do Trump estabeleceu. Lembrando que o Trump colocou os seus tradicionais parceiros ali do Atlântico Sul, no caso a Europa, como principais alvos das tarifas, né? Então a União Europeia realmente olhou para o Brasil e para a América do Sul, de modo geral, como uma oportunidade, e isso acelerou muito a negociação do acordo. Tanto é que o Macron está cada vez menos resistente, né? Ele já alegou ali, que acredito que isso vai acontecer numa próxima notícia, de que a questão da resistência dele tem a ver muito mais com as questões regulatórias do agro do Brasil, que ele considera que tem que estar iguais à da Europa, portanto, a proibição de certos produtos que têm impacto ambiental, que têm impacto para a saúde humana, né, para serem usados no agro, do que a questão de que o nosso agro concorre com o agro deles. Parece que esse argumento ele já conseguiu acomodar ali entre os agricultores na França. Né? Então, a gente percebe que cada vez mais fica mais próximo esse acordo de fato se finalizar, né? De se de fato ter aprovado ali. Você acha que mesmo, só para terminar, a gente finalizar o assunto, tem toda uma questão também nesse meio desse processo, como você bem colocou, tem umas discussões internas, tudo, e tem muitos agricultores, inclusive alguns se reuniram, franceses, espanhóis, se reuniram com parlamentares europeus essa semana,
fizeram aquela ameaça de que, olha, Macron ganhar, isso abre espaço para a extrema-direita francesa de Marine Le Pen surfar em cima, né, num populismo econômico e tentar ganhar os votos na próxima eleição. Na sua avaliação, você acha que isso também é um risco? Ele está levando isso em consideração? Ou a questão regulatória, se eles conseguirem amarrar mais direitinho, isso passa? Isso é um risco, né? Com certeza, até porque a gente pode ver o Reino Unido, né? O Brexit, né? O argumento do Brexit tem muito a ver com a questão da extrema-direita, da ascensão da extrema-direita, desse argumento anti-imigrante, né? Então, o acordo União Europeia-Mercosul, por exemplo, o Milei, o presidente argentino, já afirmou que vai sair do Mercosul caso o acordo seja aprovado, né? Até porque ele quer fazer negociações diretas ali com os Estados Unidos e ele quer se liberar da União Aduaneira, portanto, não ter que negociar em bloco, né? Mas isso pode ser uma ameaça, sim, ali para o crescimento da extrema-direita, caso esse acordo não traga resultados para a França, né? E isso, obviamente, que a gente sabe que não vai ser tão rápido, né? Porque mais que o acordo seja aprovado ainda esse ano, a implementação desse acordo pode ser demorado. Assim como o Brexit também, ele foi lento, o processo de saída do Reino Unido, o acordo, de fato, ele precisa ser melhor negociado. Então, o Macron, ele está, digamos, retardando o atraso para justamente mitigar esses riscos que ele tem que levar em consideração, os riscos políticos, os riscos internos ali, de que esse acordo seja mal visto pela população. Até porque a gente tem que lembrar que a União Europeia ali, existe um europessimismo crescente, a prova disso foi a saída do Reino Unido, mas o acordo tem, digamos, tido bom apoio, né? Tanto é que o Lula já tem ali, considera que ele tem os 15 apoiadores já a seu favor para passar na Comissão Europeia, né? Então ele já teria ali a maioria absoluta em primeira instância. Então a gente acredita-se que de fato esse acordo vai avançar. Então o Macron tem algumas questões ali internas que ele se preocupa, mas cada vez ele está conseguindo mitigar e conseguindo provar ali que pode ser positivo para o agro, e especialmente para a Alemanha, né? Então a Alemanha é a maior interessada por as exportações dos seus produtos industriais ali, que tá a perspectiva de crescimento de 70% para os países do Mercosul, do crescimento de produtos importados para nós, né? Então a Alemanha está esperando mais, e a França ali na questão do meio ambiente, isso é um imbróglio, né?